Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos a esse culto de adoração ao Senhor nesta manhã tão bonita. Estamos aqui dia 23 de agosto e uma das coisas lindas no mês de agosto é que aqui no Brasil, pelo menos, nós conseguimos ouvir o sabiá cantando nas manhãs de agosto. Lá para a segunda quinzena, né, pastor? Ele já começa a cantar bem Já cedinho. começou. Já. E é uma coisa linda. E começa cedo. Cedo. E a gente já desperta com o canto dos pássaros. Isso é bondade do Senhor para nós, né? A gente ainda está ali no leito, ouvindo o passarinho, a gente fala, puxa, estou aqui e estou ouvindo. E como é bom ouvir, como é bom ver. Então, uma bênção do Senhor estarmos nesta manhã juntos para adorá-lo. Esse é o mês dos adolescentes e jovens e por conta da pandemia não estamos podendo desfrutar da participação deles no nosso culto, mas que o Senhor possa abençoar cada adolescente, cada jovem, porque eles têm tanto pela frente, né, irmãos? A gente tem aquela impressão de que a vida para eles ainda tem um tapete muito longo a percorrer. É isso que nós desejamos, que eles tenham uma vida longa e que eles possam usar essa vida para servir ao nosso Deus. Que eles possam trilhar no caminho do Senhor e possam por muito tempo testemunhar desse amor maravilhoso de Deus. Esse hino que eu estava tocando agora, eu fiz um misto de 2 hinos, e um é Vinde de Adorar, é um convite à adoração. E o segundo hino é o amor de Deus por nós, que nos mandou Jesus. E enquanto Jesus aqui esteve, quanta coisa maravilhosa Ele fez para nós. Ele foi exemplo em muita coisa, deixou exemplo, diz, assim como eu fiz, façam vós também. Então é por isso que depois o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E é isso que nós devemos fazer. E o nosso desejo é que cada jovem, cada adolescente queira ser imitador de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse domingo que o Senhor nos despertou e temos pela frente, Senhor, um dia para adorarmos o teu santo e bendito nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos adorá-lo. Temos a liberdade de fazê-lo. Muito obrigada, Senhor. E nós te agradecemos também, Pai, por ser hoje dedicado, esse mês todo dedicado aos adolescentes e jovens. São tão tenras idades, Pai, mas aqueles que já estão caminhando, trilhando o caminho do Senhor, que eles sejam fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, que eles possam crescer na fé, possam, ó Deus, alcançar estaturas maiores do que as nossas até, Pai. Eles têm um caminho, desejamos que seja longo, e que nesse caminhar, Pai, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor se utilize dos talentos e dons que o Senhor mesmo tem dado a eles, que eles possam ser uma bênção na Tua causa, que a Tua igreja seja fortalecida por eles, que em breve virão a ser colunas também ali no Teu templo, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu vida e saúde, e estamos felizes porque podemos exaltar o Teu nome com as nossas vozes e podemos, ó Deus, meditar na Tua palavra. O Senhor tem nos dado entendimento. Muito, muito obrigada, Pai, por todo esse presente que o Senhor nos dá a cada manhã. Que o Senhor receba, ó Deus, a adoração que vai no nosso coração e nos instrua nesse dia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos então recitar nosso tema e divisa. Isso. Vamos lá, pastor. Tema: firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Esse hino é um convite à adoração. E a melodia dele, o Adeste Fidelis, maravilhoso esse hino. Louvamos, Senhor.
pecados morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra si nos remir, a vida depondo pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador, e exime de culpas o réu pecador. Amém. Glória a Deus. Agradecemos, Senhor, por nos dar perdão e nos fazer ver a Tua real perfeição. Mesmo sendo santo e puro, aproximas-te de nós. Teu amor não tem limite. Tudo criaste com sabedoria. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Salmo 104, 33a. Faremos agora a leitura bíblica em uníssono do Salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Pai querido, queremos buscar sempre ter um bom entendimento dos teus mandamentos. O Senhor Jesus disse que aqueles que guardam os seus mandamentos, esses são os que o amam. Pedimos que nos ajude a sempre obedecer os mandamentos do Senhor e honrá-lo com as nossas escolhas. Amém. Vamos cantar agora o hino 301, Crer e Observar.
em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e leal. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Senhor Deus, queremos sempre guardar teus preceitos para vivermos de acordo com a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Vamos iniciar. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, bom dia aos amigos, às amigas que também nos acompanham. É um prazer estarmos aqui, mais uma vez, nesse espaço destinado ao ensino bíblico, espaço que nós dedicamos à nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical ou Discipuladora. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E veja bem, meus irmãos, na semana passada, no último domingo, nós conversamos um pouco sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, que encontra-se no capítulo 12. E naquela ocasião, nós nos deparamos com um texto onde Jesus se dirigiu aos seus discípulos e afirmou o seguinte: vocês não devem ter medo de nada, ou melhor, vocês não devem ter medo de ninguém, senão de Deus. Então, meus irmãos, que nós tenhamos a certeza de que Deus nos ama, Deus cuida de nós. E o pior
pode nos acontecer. E o pior que pode nos acontecer é a morte. Mas veja bem, ainda que um inimigo, ainda que uma doença, ainda que um acidente leve o nosso corpo, a nossa vida permanece, a nossa vida é eterna, ela está nas mãos de Deus. Então é isso, meus irmãos, temos essa certeza que Deus, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre, não é propriamente um texto, mas nós vamos falar especificamente assim de um versículo que encontra-se em Mateus 10, né? Só para nós deixarmos aqui bem claro uma coisa, lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, aqui na minha Bíblia, o título é o seguinte: qual é o assunto tratado aqui no começo aqui do capítulo 10, né? Jesus envia seus apóstolos. Jesus então ele chama seus 12 discípulos e ele envia esses discípulos para levar a palavra de que o reino de Deus, o reino dos céus já tinha chegado, ele já está entre nós, né? Jesus já estava ali ensinando, pregando, fazendo milagres, né? Se revelando como Messias. Então Jesus envia os seus apóstolos. E aí, no finalzinho deste capítulo, lá no versículo 26, Jesus ele diz o seguinte, esse é o versículo da nossa meditação de hoje: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Olha que interessante, né? Isso aqui pode ser considerado como um dito de sabedoria de Jesus, né? Em outras palavras, né, essa palavra aqui de Jesus, ela nos remete um pouco aos provérbios, né? Tá certo? Lembra um pouco os provérbios lá do Antigo Testamento. Então, pode ser considerado aqui como um dito de sabedoria. E veja bem, essa semana, dando uma olhadinha aí, dando uma pesquisada em alguns materiais para preparar alguma coisa para hoje, eu acabei me deparando com um texto que na verdade acredito que seja o esboço de uma mensagem, né, do pastor Israel Belo de Azevedo. O texto dele tem como título A Verdade é Melhor, né? E ela tem como base esse Mateus 10, 26. Eu gostei muito desse texto e eu quero compartilhar então esse texto do pastor Israel com os irmãos. Voltando então aqui ao texto: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E o nosso texto começa aqui com uma pergunta, com uma indagação. Que palavra rima melhor com a verdade? Repito, que palavra rima melhor com a verdade? E o nosso autor ele diz aqui o seguinte: penso que é luz. A palavra que rima melhor com verdade é luz. E para para ilustrar esse ponto de vista, para ilustrar essa questão, nós vamos aqui nos remeter agora ao Natal. Veja bem, eu sei que nós estamos no mês de agosto, não estou querendo aqui antecipar, né, as festas natalinas, mas apenas para ilustrar um pouco essa questão da verdade rimar com luz, vamos pegar a questão do Natal. O Natal demonstra muito bem essa rima. Diz aqui o seguinte: os magos foram iluminados por uma estrela em seu caminho até Belém. Olha aqui a figura de uma estrela iluminando, né? Guiando, apontando o caminho. Os pastores foram despertados por uma imensa luz envolvendo o coro angelical que lhes deu a notícia do nascimento então recente do Filho de Maria.
Novamente, uma imensa luz envolvendo um coro angelical que despertou os pastores. E no começo do Evangelho de João, no seu prelúdio, João ele faz referência a Cristo como sendo uma luz que veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Penso em luz como rima para a verdade porque penso nas trevas como o oposto da luz. O Natal de Jesus Cristo foi precisamente a dissipação das trevas. Então veja que o Natal está sendo tomado aqui como o relato do Natal na Bíblia. Ele está sendo pegado aqui como uma referência para nós falarmos sobre verdade rimando com luz, luz que dissipa as trevas, luz que é Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo. Não por acaso, se você for em Apocalipse 22:16, Jesus ele é comparado a uma resplandecente estrela da manhã. Ele é a manhã do mundo. Ele é a estrela da manhã. Longe da luz, dominam as trevas, com o seu terror, com a sua mentira, com as suas incertezas e os seus mistérios. Pensa bem, né? A oposição de luz é trevas. E quando a gente fala aqui de trevas, estamos falando, por exemplo, de mistérios. Algo que está oculto, algo que está nas sombras, algo que não se revela. Mas olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele nos fala ele nos apresenta a Jesus, ele nos fala de Jesus como sendo o mistério oculto nos tempos passados. Lá na Bíblia diz assim o seguinte, um trecho da palavra de Deus: dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Paulo está falando de Jesus, está se remetendo a Jesus, e ele diz que Jesus pode ser comparado ao mistério oculto nos tempos passados. Mistério que estava oculto, ele já não é mais mistério. Jesus ele foi revelado, e a partir do momento que ele foi revelado, essa revelação é luz, é verdade. O mistério é agora a nossa esperança de glória. Tá? Exatamente por isso, exatamente por essa razão, Jesus lá nos evangelhos, ele nos chama de filhos da luz. Jesus nos convida a todos a sermos filhos da luz, a irradiarmos a sua luz para o mundo. Né? E olha que coisa interessante, os que aceitamos o seu convite somos chamados a viver como filhos da luz. A partir do momento em que você aceita o convite de Jesus, né, nós somos chamados a viver como filhos da luz. Dá uma olhada aqui em 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 10. Olha o que diz aqui. Palavras do apóstolo Paulo. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, é isso. Jesus nos convida a sermos filhos da luz. E se nós aceitamos esse convite, nós somos chamados a viver como filhos da luz. Infelizmente, devido à nossa natureza pecadora, o pecado ele fez, ele faz e ele ainda continuará fazendo estragos, né, na nossa vida, na vida do gênero humano. Mas o que acontece? Infelizmente, muitas vezes a gente diz que gosta da luz, né,
Mas há certas áreas da nossa vida que precisam da escuridão. Já pensou nisso? Há certas áreas da nossa vida que não vêm para a luz. Elas querem ficar nas sombras. Então, infelizmente, o pecado faz isso. Nós dizemos gostar da luz, nós gostamos da luz. Mas há áreas, ou há pelo menos uma área em nós que precisa da escuridão. Então, devido a isso, nós temos que rimar as nossas vidas com luz, não com trevas. Nós temos que passar as nossas vidas pelo crivo da verdade. E no crivo da verdade, há luz, não há mentira, porque a mentira é filha das trevas. Quando eu falo aqui de passar as nossas vidas pelo crivo da verdade, eu estou falando aqui de Jesus. Jesus Cristo, Ele é o crivo da verdade. E é interessante agora o seguinte, continuando aqui as nossas considerações sobre esse dito de Jesus lá no versículo 26 de Mateus 10, nós podemos dizer que Jesus é luz, Jesus é verdade. E a verdade consola, a verdade conforta, né? Veja bem, voltando aqui, Jesus nos diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Prova disso é o próprio Evangelho. As boas notícias, a boa nova. Está aqui, ó. É notícia boa que a vontade de Deus não ficou no mistério. Ela veio à luz. Estamos nos referindo novamente aqui a Jesus Cristo, né? Ou seja, a boa notícia é que aquilo que estava oculto nos tempos passados, aquilo que era mistério, ele se tornou conhecido, ele se tornou revelado, ele veio para a luz. Eu digo para vocês que esse dito de Jesus, ele é uma palavra de consolo e uma promessa. Por quê? Veja bem, nós vivemos, infelizmente, num mundo onde as trevas, a injustiça, a mentira nos acossam, nos cercam, nos oprimem, né? Só que Jesus ele traz essa palavra de conforto, dizendo para nós o seguinte, é uma promessa também dele. A luz, apesar dos estragos que as trevas fazem, a luz ela vai triunfar. Essa é a promessa de Jesus. Olha o que diz aqui o nosso texto, é um consolo saber que a luz vai vencer, especialmente quando as dores se alojaram no nosso corpo e na nossa mente. Conheço inúmeras pessoas que sofrem, mas ao mesmo tempo em que lutam pelo fim do sofrimento, seja pela oração, seja pela medicação, essas pessoas sabem que as suas dores um dia terão fim, sob a graça de Deus. É um consolo saber que o mal tantas vezes perpetrado não vai durar para sempre. Há justiça. É isso que Jesus está dizendo. A luz vai triunfar. Então você percebe aqui uma coisa? Quando a gente fala uma palavra como essa, muita gente poderia achar que isso daí é um mero conformismo, né? Isso é uma forma de fugir da realidade, de fechar os olhos para o que está acontecendo, né? É claro que existe maldade, existe injustiça, existe mentira. Nós vivemos num mundo, a Bíblia diz, né, um mundo, os valores mundanos, eles jazem no maligno. Jesus, evidentemente, ele não está nos convidando aqui a procurarmos um convento lá no alto de uma montanha, lá num penhasco, nos enfiarmos lá dentro e ficarmos isolados, escondidos até a volta de Cristo, né? Ele não está propondo isso. Jesus também, ele não quer que nós nos alienemos, que a gente viva alienado do que está à nossa volta, né?
Por exemplo, nós não devemos nos conformar com a injustiça, com a maldade. Devemos procurar vencer o mal com o bem. Né? Isso não é conformismo. O que nós temos aqui é uma palavra de esperança, é uma promessa de Jesus. Jesus está dizendo, hoje, muitas vezes o mal que está sendo perpetrado, ele predomina. Mas vai chegar um momento em que isso terá um fim. Vai chegar um momento em que Deus vai fechar a conta. Né? E quando Deus fechar a conta, a justiça vai prevalecer. Tá certo? A luz vai triunfar. Promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E são essas promessas que nos alimentam, né? Que nos fazem seguir em frente. Tá certo? Só que presta bem atenção aqui numa coisa. Ao mesmo tempo que a palavra de Jesus é uma promessa, ela nos consola, ela nos conforta, essa palavra também é uma advertência. Ela é uma advertência no seguinte sentido. Ao mesmo tempo que Jesus diz que o mal não durará para sempre, que há justiça, Jesus ele faz a seguinte advertência. Cuidado aqueles que se aproveitam das trevas para fazer o que não faz sobre o claro teto da luz. Repito, a palavra de Jesus é uma advertência para todo aquele que se aproveita das trevas para fazer o que não faz sob o claro teto da luz. Há justiça porque há um juiz que é justo, Deus o nosso Senhor. Lá no Salmo 7, 8, diz que ele julga todos os povos. Se você observar o livro dos Salmos, você vai ver que o livro dos Salmos ele tem dois temas que são recorrentes no livro dos Salmos. Eles aparecem com muita frequência. Um é a injustiça humana em suas várias manifestações. E em oposição nós temos a ideia da justiça de Deus, que é uma certeza cristalina. Tá certo? Então tá aqui. Jesus ele faz, ao mesmo tempo que ele traz essa palavra de consolo, ele também faz essa advertência. Cuidado todo aquele que se aproveita das trevas para fazer aquilo que jamais faria às claras. Né? Olha, isso é muito importante, sabe por quê, meus irmãos? Porque o ser humano, e eu estou falando aqui de todos nós, evidentemente, não há exceção, o ser humano ele é muito cioso, ele preza muito a sua liberdade, né? Todos nós gostamos muito dessa ideia, né? Somos livres, nós temos liberdade para fazermos as nossas escolhas, tá certo? Nós somos os senhores dos nossos destinos, né? Então veja bem, todo ser humano ele tem aí no seu horizonte a ideia da liberdade, tá certo? Mas o horizonte da liberdade ele deve considerar o quê? A responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é um negócio muito complicado. Você quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui da própria Bíblia. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, no verso 9, diz aqui o seguinte: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas, olha aqui uma advertência, saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Tá? Em 1 Pedro 1,17, nós lemos aqui que Deus é um Pai que julga imparcialmente as obras de cada um. Em Romanos 2,16, o apóstolo Paulo garante que Deus julgará os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Novamente,
Jesus Cristo é o crivo. Jesus Cristo aqui é o critério, né? Então, para o homem, principalmente para o homem natural, tá certo? Principalmente para aquela pessoa que ainda não foi regenerada pelo Evangelho Salvador de Jesus Cristo, é estranha a ideia de julgamento. É sempre estranha ao homem a ideia de julgamento. Então é aquela coisa, nós ansiamos pela liberdade, mas nós temos horror à responsabilidade e nós não gostamos de pensar nessa ideia de julgamento, tá certo? Mas o apóstolo João, o evangelista João, quando ele teve visões na ilha de Patmos, e ele escreveu o livro do Apocalipse, lá em Apocalipse 20:13, ele descreve aquilo que ele viu. Ele diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então vocês entenderam onde que nós estamos querendo chegar aqui? Esse dito de sabedoria de Jesus, que encontra-se lá em Mateus 10:26, ele é ao mesmo tempo uma promessa e uma advertência. Jesus, ao mesmo tempo que ele garante que a luz e a justiça vão triunfar, no final das contas, vai chegar uma hora que Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ao mesmo tempo, Jesus diz assim: cuidado, cuidado se você leva uma vida dupla. Cuidado se você está levando uma vida dupla. Sabe por quê, meus irmãos? Veja bem, Deus, ele nos criou à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus é santo. Por isso que lá tem uma parte da Bíblia que diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo, né? Então o que acontece? Deus, ele nos criou à sua imagem e semelhança, e o padrão de Deus para os seres humanos, ele é elevado. Presta atenção nisso. Os padrões de Deus para os seres humanos são mesmo elevados. E para nós, que somos discípulos de Jesus, que somos chamados e convidados a sermos filhos da luz, a exigência é maior ainda, né? Então veja bem, o padrão moral exigido de nós é ainda maior, tá certo? Então os padrões de Deus não aceitam que um homem viva uma vida dupla, uma à vista e outra escondida, tá? Você pode até viver na duplicidade, mas essa duplicidade, ela um dia vai ser desmascarada, tá certo? E o que é o escândalo? O escândalo não é apenas o mal que é praticado. Escândalo é quando o mal é praticado por quem não esperávamos que praticasse. Quando o que pratica mentindo, furtando, traindo ou enganando, né, ele escandaliza. Então, atenção, eu vou repetir essa parte, vamos entender melhor isso aqui. Você pode até viver uma vida em duplicidade, fora dos padrões de Deus, que são padrões elevados mesmo, tá certo? Mas essa duplicidade vai ser desmascarada. O problema, pior do que o escândalo propriamente dito, que é o mal que é praticado, é quando esse mal é praticado por quem você não esperava que o praticasse, tá? E aqui nós estamos falando de mentira, furto, traição, engano, tudo aquilo que está relacionado com as sombras, com as trevas, né? Então Jesus, ele nos diz o seguinte: você vive uma vida publicamente e vive outra escondida?
saiba que a sua vida escondida será uma vida pública. Se você vive uma vida às ocultas, diferente da que vive na luz, lembre-se de que é impossível que Deus minta. Está lá em Hebreus 6,18. E ele diz que trará para a luz aquilo que está na sombra. Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Está em Eclesiastes 12,14. Então percebeu, meus irmãos, caminhando aqui para a conclusão, a verdade é melhor, a verdade ilumina, verdade rima com luz, tudo isso rima com Jesus, tá certo? A verdade consola, a verdade conforta, mas ao mesmo tempo a verdade julga. Jesus deixou bem claro, ele fez promessa, mas ele também fez uma advertência. E a principal advertência de Jesus é essa: cuidado. Deus tem padrões elevados. Ele exige de nós padrões elevados. Tá? E o que Deus não quer de nós, evidentemente, é duplicidade. Deus não quer que vivamos publicamente uma vida de fachada, uma vida de mentira, uma vida teatral, onde nós representamos bons atores, e na vida privada, na vida às escondidas, né, nós, evidentemente, praticamos aquilo que é mal. Né? Jesus ele está nos exortando, nos advertindo para isso. Cuidado com essa vida dupla, cuidado com essa vida, uma à vista e outra escondida, tá? Então, deixe que a palavra de Jesus leve você a desejar viver na luz. Vive na luz quem só vive uma vida, seja de noite, seja de dia. Tá? Em lugar de pensar nos benefícios da vida às escondidas, pense na alegria de se parecer com Jesus a cada dia, toda noite. Deixe a luz de Jesus iluminar todas as áreas da sua vida, até que não haja sequer um canto escuro. Amém? Então está aqui, deixe-se confortar e desafiar pela palavra sábia de Jesus, que nós encontramos em Mateus 10,16, ou melhor, 26. Meus irmãos, obrigado pela atenção, que Deus os abençoe, que nós possamos viver na luz e que nós deixemos que a luz de Jesus ilumine todas as áreas de nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus lhes dê uma boa semana. Se cuidem e um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau, tchau. Bom dia. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, amados ouvintes. Que aula, né? Que tema. Enquanto o professor estava terminando agora este estudo, me veio algo da minha época de adolescente. Uma verdade bíblica que nós cantávamos no nosso coro de adolescentes. Eis a mensagem que Deus nos deu, que Deus nos deu. Eis a mensagem, escuta bem, que Deus é luz e não há nele trevas, que Deus é luz e não há nele trevas, só a luz. Muito bonito, um arranjo, era só essa frase, mas a verdade é que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A palavra de Deus afirma isso. E ele dissipa todas as trevas. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a nossa injustiça. Isso inclui a nossa duplicidade. Isso inclui, talvez, aquilo que você esteja fazendo às escondidas, mas que a luz agora está penetrando nessa parte sombria da sua vida e que realmente queira, realmente iluminar, está convidando você. Olha, eu quero iluminar essa parte. Eu quero que você tenha esse padrão elevado que eu quero propor para você. Porque viver na luz é viver com um padrão elevado. Então você é convidado não pelo pastor, não pelo professor, mas é convidado por Deus. Porque Deus é luz e não há nele trevas, só a luz. Então, receba Jesus, convide Jesus para entrar na sua vida hoje. Convide Jesus para ocupar, talvez você já tenha recebido Jesus, mas você não está levando uma vida de santidade. Não está levando uma vida nesse padrão, está levando uma vida de duplicidade. É verdade. A palavra é a verdade. E aquilo que não for confessado, aquilo que achamos que estamos enganando A ou B, será revelado naquele dia. Agora, se nos arrependermos, Deus também diz que não se lembrará mais de nenhum dos nossos pecados, da nossa parte sombria, porque confessamos. E se confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele não é como a gente, que perdoa, mas depois joga na cara. Certo? Ele perdoa e esquece. Está aí um ensinamento. Um ensinamento que, se nós pedimos perdão uns para os outros, nós temos a obrigação de esquecer, de perdoar. Assim como Deus nos perdoa e nos perdoou através da cruz. Tá certo? Que fique claro isso. Que fique claro esta verdade bíblica. E que você permita que Deus ocupe os lugares sombrios da sua alma. Convide Jesus para entrar e para ocupar o lugar que é devido a Ele dentro da sua vida. Que Deus te abençoe. Logo mais às 18h30, nos encontramos para celebrarmos juntos o nome do Senhor. E hoje nós estaremos também trazendo um bom tema, um tema muito gostoso. Falaremos sobre a águia. Falaremos sobre este ninho, o ninho da águia. E você é nosso convidado para juntos participarmos, orarmos, cantarmos, louvarmos e também aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e que a comunhão e a instrução do teu Espírito Santo sejam abundantes sobre cada um de nós, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, e que no dia de hoje, milhares e milhares permitam que Jesus, que é a luz, ocupe todas as áreas sombrias de nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua tarde, que você tenha um momento de comunhão familiar, um momento de comunhão com Deus, e 18h30 nos encontraremos, se assim Deus permitir. Fiquem na paz de Cristo.